Olá, tudo bem? Vamos continuar a nossa disciplina de anatomia e hoje vamos abordar o conteúdo do sistema articular. Logo em seguida, nós vamos falar sobre os ossos e os músculos do tronco, ok? Iniciando aqui com o sistema articular, a gente observa que a articulação é o lugar onde dois ossos se encontram, né? Então, essas estruturas elas são responsáveis por unir ossos do esqueleto e algumas dessas uniões vão permitir ou não alguma mobilidade, né? A gente sabe que algumas articulações não têm movimento, outras permitem pequenos movimentos, né? E outras têm mobilidade livre. Para a gente, na disciplina agora, a gente vai trabalhar basicamente com as articulações que têm mobilidade, ok? Que são o caso das articulações sinoviais, né? Falando um pouco sobre a questão da união, a gente tem uma união por continuidade, né? Essa união diz que os ossos estão presos um pelo outro, um com o outro, né? E eles vão se interpor, né? O que acontece normalmente com algumas articulações do crânio, né? A gente tem algumas coisas mais escamosas, né? E olhando rapidamente a gente não vê esses ossos, a diferença onde inicia e termina esses ossos, né? Então, essa união por continuidade tem a função de manter todo um conjunto que acontece basicamente nos ossos do crânio. E por contiguidade, né? Então, os ossos eles são articulados e apresentam uma limitação específica. Então, isso quer dizer que em um determinado instante a gente sabe onde termina e onde começa o outro osso. Então, dentro das articulações, nós temos o que? As articulações que utilizam o tecido conectivo, né? São tecidos que vão tender a aproximar essas junções, né? Então a gente tem algumas articulações que são classificadas como fibrosas, né? Que é esse tecido que vai se interpor, né? Também utilizado como uma forma de união. A gente tem esses tecidos normalmente entre alguns pontos, não só na coluna vertebral, como na articulação entre húmero e una, né? A gente tem esse tecido que promove essa união, né? Cartilaginoses ou cartilagíneas, né? Que é utilizada por tecido cartilaginoso, né? Que também funciona com essa forma de união. A gente vai ver, por exemplo, a sínfise púbica, as articulações entre as vértebras, né? Então tem uma forma de manter essa união onde esses dois ossos se encontram, né? E as sinoviais, né? Que a gente vai ver ele de forma mais específica e principalmente a gente vai ver o que contém uma articulação sinovial, né? As articulações sinoviais é um grupo que é dotado de mobilidade, então são articulações móveis e que a gente consegue perceber esse movimento, né? Então existe deslizamento, ele não se interpõe ao tecido rígido, né? Ele tem um fluido dentro, tem todo um sistema organizado para isso e desenhado para isso. A gente vai ver isso em mais detalhes mais à frente, né? Então, à medida que a gente tem mais movimento, obviamente a gente tem uma necessidade de que há algo mais mais sofisticado, né? A gente precisa de um arranjo mais complexo, né? Nessas articulações, né? E isso exige exatamente um número maior de componentes articulares que a gente vai ver. Bom, os componentes funcionais, como eu falei antes, eles vão corresponder exatamente à parte do osso que participa de uma articulação. Então,
é aquela superfície que vai entrar em contato com aquela articulação, né? Os meios de união são aqueles meios que têm a responsabilidade por manter essa união entre os ossos. E os meios de deslizamento é exatamente como é que essas superfícies vão reduzir esse atrito e favorecer esse movimento, né? E a gente observa também essas questões vai observar rapidamente essas questões dos desgastes dessas estruturas, né? Outro ponto importante é o meio de congruência. Em relação aos meios de congruência, essas estruturas de fibrocartilagem são responsáveis por promover o perfeito ajuste. Então a gente precisa que algumas estruturas, além de haver o movimento, elas precisam garantir que essas estruturas vão manter esse alinhamento e manter essa união entre os dois ossos. Como a gente tem no caso do joelho os meniscos e tem o lábio da articulação na cavidade glenoide. Bom, as faces ósseas articulares, a gente vai ver agora, basicamente o que? São as superfícies dos ossos, né? Que entram em contato e deslizam entre si. Então, vamos imaginar o seguinte, que a necessidade dos nossos movimentos, eles sejam movimentos fluidos e movimentos muito rápidos, né? Vamos colocar movimentos bem rápidos, fluidos, como a beleza, por exemplo, de uma bailarina. Então, essas articulações, a gente tem que garantir que esse encontro entre essas articulações, o deslize seja muito facilitado. Então, para isso, existe uma estratégia de utilizar facetas articulares, né? A gente tem aqui a cartilagem articular que ficam exatamente nessa parte aqui mais distal do osso e apresenta essa característica aqui bem branquinha e bem lisa, né? Então essa cartilagem aqui, ela serve exatamente para minimizar também o atrito. Toda a parte de todos os ossos vão apresentar o quê? Um local em que nós temos aqui, ó, a gente consegue observar aqui, que aqui do lado, né, que temos a superfície. No entanto, essa superfície ela está sem a cartilagem, né? Mas a gente observa que existe um preparo para a parte dos ossos, a parte das epífises dos ossos, para receber essa cartilagem, para facilitar esse movimento. Só um detalhe a vocês, por exemplo, se eu quiser saber qual é o coeficiente de atrito entre o gelo atritando com outra barra de gelo, esse coeficiente de atrito cinético, né, está em torno de 0,01. Esse é um número de coeficiente de atrito. O atrito entre as articulações sinoviais banhadas por líquido sinovial, esse coeficiente de atrito, ele desce para 0,0003. Né? Então a gente observa que o atrito é quase desprezível entre essas articulações. O que é que ocorre? Com a erosão e os problemas relacionados ao tecido cartilaginoso, né, que é a artrose, a gente tem uma diminuição dessa quantidade de tecido, uma erosão desse tecido, e essa erosão desse tecido, ele pode aumentar bastante o atrito entre essas superfícies, né? Então, os meios de união, a gente tem aqui, na articulação sinovial, a gente tem uma série de estruturas que vão estar lá para facilitar essa união entre esses dois ossos, né? Então, nós temos aqui a cápsula articular, né? A gente observa aqui nesse ponto 1 aqui, essa cápsula articular, ela recobre toda a parte entre um osso e outro, né? Então ela tem uma membranazinha fibrosa, né? E por dentro ela tem uma membrana serosa, né?
Essa membrana serosa, essa membrana sinovial, ela tem a função de fabricar o líquido sinovial, que é secretado dentro da articulação, tá? E aí o que acontece? Esse espaço serve exatamente para ser colocado esse líquido sinovial, que serve como lubrificante para as partes móveis que a gente tem dentro da articulação, né? Por fora da cápsula articular, né? Por fora dessa cápsula articular, que tem líquido sinovial, tem a famosa membrana sinovial, o líquido sinovial dentro, nós temos alguns meios de união que estão relacionados também à necessidade de limitar alguns movimentos e manter a união desses ossos, né? E aí nós temos os ligamentos. Lembrando que ligamento é uma união entre osso e osso. Tendão é uma união entre músculo e osso, né? Então, nós temos aqui esses feixes fibrosos, né? São os ligamentos, tá? Eles são pouco elásticos, ele tem uma capacidade de ter pouca elasticidade, né? E eles podem ser intracapsulares ou extracapsulares, né? Então, por exemplo, extracapsulares, nós temos aqui os ligamentos. Então, a gente tem o colateral medial, né? O colateral tibial, e temos aqui no 2 o colateral lateral ou colateral fibular, né? E aqui em 3, né, nós temos o ligamento patelar, né? Então, do quadríceps para a patela é tendão do quadríceps, e da patela para a tíbia é o ligamento patelar, tá? Vamos ver agora alguns exemplos de ligamentos que estão dentro das cápsulas, né? Então a gente tem aqui, ó, um exemplo mais comum que a gente observa é o exemplo dos ligamentos cruzados anterior e posterior, né? Então esses ligamentos aqui, eles estão dentro da articulação e tem uma das funções dele é de limitar e manter a união e o alinhamento entre os ossos, no caso aqui da tíbia e do fêmur, né? Existe também um outro ligamento, né, que a gente tem aqui, que é o ligamento na cabeça do fêmur, tá? Que também serve para ajustar e manter a união e ligamento, união e movimento, porque a gente tem que pensar no seguinte: essas estruturas elas têm que estar alinhadas, e além de estar alinhadas, elas precisam permitir movimento, né? Bom, os meios de congruência das articulações sinoviais, né? Esses meios de congruência são outras alternativas que levam a melhorar essa congruência, esse encaixe entre os ossos, né? Então, nós temos, por exemplo, os meniscos, né, que tem uma função importantíssima no joelho, que é de aumentar a superfície de contato e manter a lubrificação da cabeça do fêmur, né? E a gente pode observar que a gente tem aqui dois meniscos, né? Um menisco, que é o medial, né? O 2 é lateral. Como é que eu sei que aqui é o medial? O medial, ele é um pouco mais aberto, e eu tenho aqui o tendão, aqui eu tenho aqui o ligamento patelar. Se eu tenho o ligamento patelar para frente, né, eu tenho ligamento cruzado aqui, ligamento cruzado posterior aqui. Essa parte aqui, ela é a lateral, tá? Então, temos aqui os dois meniscos, né? Também no membro superior nós temos o lábio da glenoide, né? Que é uma superfície que aumenta a superfície de contato entre o húmero e a cavidade glenoide, que é um pouco mais rasa, né? Nós temos os discos, né? Que a gente tem, tem uma denominação que ela se apresenta nessa forma discoide, né? Então a gente tem
Alguns pontos a gente tem aqui que é na articulação do punho aqui, ó, né? Que é a rádio carpal, né? Entre o rádio tá aqui, o carpo, né? A setinha tá para una, né? Então, rádio carpal, o rádio tá aqui, essa congruência, né? A esternoclavicular também, lembrando que o externo, essa articulação do externo com a clavícula é a única ligação óssea que a gente tem de todo o membro superior com o tronco, né? E temos também a temporomandibular, é uma outra articulação que é aqui entre o osso temporal e a mandíbula. Bom, esse tecido em si, ele tem uma vascularização pequena, tá? Ele vai depender sempre do líquido sinovial para se nutrir, tá? Tem uma capacidade de regeneração muito baixa, né? E aí a gente consegue entender o porquê da dificuldade de diminuirmos ou revertermos um quadro de degeneração da cartilagem, né? A gente tem aqui, ó, a gente observa aqui o ligamento cruzado anterior aqui na frente, o ligamento cruzado posterior e aqui a cabeça do fêmur, né? Então a gente observa aqui direitinho, certamente esse aqui, ó, essa curva para cima, ela é lateral, então esse joelho aqui provavelmente é um joelho direito, né? A membrana sinovial, né? Ela é vascularizada, inervada e reveste toda essa cápsula, né? A principal função é secretar esse líquido sinovial. Esse líquido sinovial, ele parece um líquido semelhante a clara de ovo, né? Tem uma viscosidade. Essa viscosidade também modifica com a temperatura, né? E aí a gente tem essa certa dificuldade em pessoas que têm artrose, têm problemas articulares em tempos muito frios. Não estou falando do frio do Ceará, tá? Estou falando em frio com temperaturas de 2, 3 graus, 5 graus, né? Essas pessoas realmente apresentam problemas de rigidez matinal, né? Além do problema da articulação, essa rigidez matinal ela se manifesta mais em tempos frios, né? Porque também a viscosidade dos líquidos também alteram com a temperatura. Não quer dizer que a temperatura na articulação vai estar a 3, 4 graus, né? Mas existe também essa influência para a viscosidade de certos líquidos, né? Então, a gente observa aqui, ó, um corte frontal da articulação do ombro, né? Então a gente vê aqui, ó, o tendão do bíceps, tendão da cabeça longa do bíceps, que passa por dentro da articulação, né? Tá? E ele faz todo esse revestimento interno aqui em rosa dessa cavidade, né? Uma membranazinha aqui para manter essa articulação sempre lubrificada, ok? Então a gente tem o líquido sinovial, né? Já falei dele aqui, né? A função dele é melhorar esse deslizamento, diminuindo esse atrito, né? E a gente observa aqui, ó, a articulação do ombro saudável, né? Com os ossos bem delimitados, quem é quem, né? Aqui o acrômio, né? Fazendo acrômio. A gente tem aqui a cavidade glenoide e a cabeça do húmero, né? E aqui a gente já tem um problema já seríssimo, né? Muita coisa, muito material aqui de inflamação, né? E erosão nessa parte toda. Aqui a gente tem aqui o processo coracoide, aqui a gente está vendo de frente e aqui a gente está vendo a
a articulação por trás, né? A gente está vendo o processo coracoide aqui. O processo coracoide está aqui. O outro processo coracoide está aqui do lado de lá, né? Bom, aqui são as referências e essa é a parte referente às articulações, anatomia das articulações. A próxima aula que vem a seguir é a aula sobre o tronco.